Amém, irmãos? Agora vamos iniciar o livro de Êxodo, no capítulo 1, a nossa leitura anual de 2025, a Bíblia do Expositor, um capítulo por dia. Vamos iniciar agora o capítulo 1 de Êxodo, mas dando continuidade a 51 dias de leitura. Ou seja, chegamos a 51 dias do ano, lendo a Bíblia, referente a esse dia 20 de fevereiro, tá bom? Então vamos lá. O segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 1, é relatado aqui dentre os anos 1706 antes de Cristo. Israel no Egito. Olha só, vamos descortinar este livro aí, que tem 40 capítulos, um capítulo por dia, então vamos tirar mais aí 40 dias de leitura. E estamos hoje, 51 dias do ano, lendo a palavra de Deus. Nesse dia 20 de fevereiro de 2025. Que diz assim: Israel no Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua família. Observemos as 70 almas, a família de Jacó, que pela mão do Senhor foram levadas de Canaã para o Egito, e levadas para lá, para a sua proteção, pode-se dizer, eram insignificantes aos olhos do mundo, mas se Deus estiver no assunto, nunca devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Aleluia. Rubem, Simeão, Levi, e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas dos que saíram dos lombos de Jacó foram 70 almas. E José estava no Egito. O livro de Gênesis é a história da queda do homem. O livro de Êxodo é a história da redenção do homem. Portanto, a obra de redenção por Jesus Cristo é chamada de o seu êxodo, falecimento, saída do mundo. Lucas, capítulo 9, verso 31. Anote esses versículos e leia depois, para enriquecer a sua leitura. E morreu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Pode-se notar que este livro começa com os nomes. Portanto, a salvação é um assunto pessoal. José morreu quase aos 80 anos, antes que nascesse Moisés. Quero falar aqui para vocês, como tirou aqui em destaque, que a salvação é um assunto pessoal, mas a salvação, ela não é individual. Você vai permanecer no pecado, você vai viver no pecado a sua vida toda. E sempre você vai dizer, a salvação é individual. E você vai falecer, vai ser enterrado com essa frase na sua cabeça. A salvação é individual. E você não foi salvo. Sabe por quê? Porque a sua mente cauterizou-se a esta frase, que não faz sentido para você ser um pecador. Não faz sentido para você que vive no pecado. A salvação é para aquele que crê e todos que se arrependem dos seus pecados. Todo aquele que crê será salvo. Aleluia. Mediante o arrependimento dos seus pecados. A opressão. Levantou-se, enquanto isso, um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, que não tinha respeito algum por José. Este novo rei foi possivelmente Ramsés I,
ou seu filho Seti I, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais forte que nós. Acredita-se que eles somavam aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Alguns dizem que nos registros egípcios não há menção aos hebreus, como há na Bíblia. Entretanto, sobre o tempo da peregrinação hebraica, sabe-se que havia no Egito uma raça subjugada, muitas vezes empregada em trabalhos forçados, chamada Aperu ou Aperiu. E parece impossível negar que essa palavra seja uma equivalente egípcia muito boa para os hebreus bíblicos. Faz-nos, portanto, acreditar ou supor que havia no Egito, durante essa mesma época, duas raças subjugadas com nomes quase idênticos, ou admitir a identificação do Aperu com os descendentes de Jacó. Fato. Porque os egípcios lhe davam novo nome a quem eles queriam, para eles. Tá? Todos aqueles que eles queriam de tirar da escravidão e colocar para o Palácio Real, eles mudavam o nome. Entendeu? Eles tinham vergonha. Para eles sair da escravidão era um novo começo. Então tinha que mudar o nome, tinha que mudar tudo. Agora, pois, sejamos sábios para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e se vão da terra. Faraó se dedica a destruir o povo de Deus, certamente para concluir os seus planos. Ele tinha que ser ardiloso e de grande alcance, ao menos enquanto Deus não se incluía. Mas, ao envolver-se nestes planos, Deus transformou a sabedoria deles em sensatez. Todas as confabulações que ignoram a Deus ilustram o mesmo. Então puseram sobre ele delegados de tributos para os incomodarem com suas cargas e edificaram a Faraó as cidades de Ramsés, Pitom e Ramsés. As ruínas dessas duas cidades existem na atualidade e, de fato, esta última era a residência da corte. Há uma boa possibilidade de que os milagres de Moisés, registrados em Êxodo, capítulo 7, tenham acontecido nesta corte. Salmos 78, verso 12 e 43. Portanto, os grandes palácios construídos pelos filhos de Deus, que foram escravos, presenciaram o grande poder de Deus evidenciados neles. Entretanto, quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam, de maneira que estavam eles enfadados por causa dos filhos de Israel. Referente a isto, em relação ao rei do Egito, é certo que se pode dizer que ele errava muito, não conhecendo Deus, nem os seus conselhos imutáveis. Faraó não sabia que centenas de anos atrás, antes que ele tivesse respirado o sopro da vida mortal, a palavra de Deus e o juramento, duas coisas imutáveis, tinha assegurado infalivelmente a plena e gloriosa libertação desse mesmo povo. De fato, era um povo que, nesse tempo, na época, juramento de Deus, sequer existia, mas a qual Faraó, com a sua sabedoria terrena, estava indo esmagar. Tudo isto lhe era desconhecido, portanto, todos os seus pensamentos e planos estavam apoiados na sua ignorância quanto a esse grande fundamento. A verdade de todas as verdades, ou seja, que Deus é. Faraó, vaidosamente, e imaginou que ele, por sua administração, poderia evitar aumento daqueles com respeito ao que Deus havia dito. Serão como as estrelas do céu e como a areia do mar, que não se pode enumerar. Os sábios entendimentos deles, portanto, eram simplesmente loucura e insensatez.
Os egípcios fizeram servir os filhos de Israel com dureza. Dureza deriva de uma raiz que significa romper, esmagar. E amarguraram a sua vida com dura servidão, em barro e tijolos, em todo o trabalho no campo, e em todo o seu serviço, a qual os obrigavam com dureza. E falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, uma das quais se chamava Sifrá, e a outra Puá, e lhes disse: é irônico que os nomes dos poderosos faraó dessa época sejam quase completamente esquecidos na história, enquanto os nomes destas duas mulheres que obedeceram a Deus são reconhecidos por vários milhões de pessoas de cada geração. As duas nomeadas aqui, pelo visto, estavam a cargo de muitas, se não de todas, as parteiras entre o povo de Israel. Quando ajudardes as hebreias a dar à luz e as vires sobre os assentos, quando o bebê está por nascer, se for filho, mantém, e se for filha, então viva. Se for filho, matem. Aliás, se for filho, matem. Se for homem, matem. Se for menino, matem. Mas se for filho ou uma menina, deixa-a viva. Este plano assassino, engendrado por Faraó e por alguém de sua corte, era para debilitar Israel e assim impedir seu futuro crescimento. Alguns se perguntam por que permitiu o Senhor este acontecimento. A resposta é muito simples. Se Israel não tivesse sofrido, não teria desejado sair do Egito. Aleluia. Mas as parteiras temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenou o rei do Egito. Antes, conservavam o convívio dos meninos. As parteiras também pensaram em um plano, sem dúvida, inspirado pelo Senhor, que produzira os resultados desejados. Então o rei do Egito fez chamar as parteiras, Sifrá e Puá, e lhe disse: por que fizeste isto, que conservastes com vida os meninos? E as parteiras responderam a Faraó: porque as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são robustas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Este plano requeria que as parteiras chegassem tarde para produzir o resultado desejado, ou seja, a morte das crianças. E Deus fez bem as parteiras. Significa que isso era o que lhes havia dito o Senhor que fizesse. Então ele as abençoou por sua obediência. E o povo se multiplicou e se fortaleceu muitíssimo. Frustrou-se os planos de Faraó. Aleluia. Você também pode frustrar os planos do diabo que está ou de contra a sua vida por apenas uma atitude referente a uma palavra, obediência. Aleluia. E por haver as parteiras temido a Deus, elas temeram a Deus mais do que ao Faraó. Ele, Deus, estabeleceu-lhes casas, concedeu-lhes famílias numerosas. Aleluia. Um mandato cruel. Então, Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram jogareis no rio. Para todas as filhas reservareis com vida. Embora Faraó desejasse debilitar os israelitas ao exigir que matassem os meninos varões ao nascerem, o plano de Satanás era ainda mais sinistro. É a inimizade da serpente contra a semente da mulher. Se a destruição dos meninos varões tivesse acontecido, não teria existido um Davi apenas para fazer menção de um exemplo. E se não houvesse um Davi, não haveria um filho de Davi. Não há menção de que os israelitas obedeceram a este mandado com respeito ao rio. De fato, Deus utilizou o rio, assim como veremos, para concluir a sua vontade divina. Aleluia. O rio foi usado para matar as crianças. O rio foi usado para manter vivo uma criança, que seria o libertador deles, Moisés. Aleluia. Diante desta leitura poderosa,
ouça e reflita. Porque o que Deus quer com você é reviver você, te tirar dessa situação que você se encontra, de humilhação, de perdição, de traição até, de morte, de suicídio, depressão, ansiedade. Venha participar conosco do nosso culto de jovem, 19, sábado. Sábado 19, às 19 horas. Vou postar novamente a imagem no meu shot. Visualizem, memorizem, escrevam o endereço e compareça lá. Em nome de Jesus.